Diz-nos assim a palavra de Deus. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Rai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Rai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Rai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Rai. Os homens de Rai feriram deles uns 36. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o rosto perante a arca do Senhor até à tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos dalém do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata,
e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Agora, leiamos capítulo 8, versículo 3. Que diz assim: então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Oremos mais uma vez. Senhor, lemos esta porção da Tua palavra. Ó Deus, este relato histórico, ele é inspirado por Ti mesmo. E nós somos a Tua igreja. Pedimos, ó Deus, que o mesmo Espírito que inspirou estas letras sagradas, nos inspire a recebê-las nesta noite. Fala aos nossos corações. Senhor, ministra a vida de cada um de nós para que vivamos de um modo santo para o dia da volta do Senhor Jesus. Assim oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar por gentileza. Eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre a vida deste homem, Acã. Uma das figuras do Antigo Testamento que causa arrepios quando nós lemos a história. E eu fiz questão de ler toda a palavra, primeiramente porque a palavra deve ser lida, para que nós instruamos o povo de Deus em como viver em dias tão difíceis como este. E para que o texto cada vez mais se torne familiar da igreja, porque nós vivemos em tempos em que o povo estranha a Bíblia Sagrada. E estranha porque não há uma cultura de leitura da Bíblia. E nós somos o povo do livro, com L maiúsculo. Somos o povo que lê a Escritura Sagrada. E nós vivemos um tempo que tornou-se difícil, não é de agora isso. Eu ouço isso há muito tempo. Eu cresci na igreja. E eu ouvi a vida toda pessoas dizendo a seguinte declaração: que há um Deus do Antigo Testamento e há um Deus do Novo Testamento. Você já ouviu assim também? Há aqueles que vão diante das câmeras, aqueles que vão à internet e dizem: o Deus do Antigo Testamento gostava de sangue, agora o Deus do Novo Testamento é o Deus do amor, então eu vou ficar com o Novo Testamento. Você deve ter ouvido coisas desse tipo também. E não há nada mais absurdo do que esta visão, porque a palavra de Deus, ela é única, ela é una, ela é toda palavra de Deus. Há uma distinção entre os testamentos para que saibamos o que é o cumprimento da lei de Deus. Mas isso não quer dizer de que um oblitera o outro. Jesus disse: eu não vim para revogar a lei e os profetas, eu vim para cumprir. Ele é o cumprimento. E se ele é o cumprimento, então o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, como queira, é a verdade, é a palavra de Deus. Se assim não fosse, Jesus não teria vindo.
Se assim não fosse, Jesus não teria pregado como pregou. E a palavra do Senhor nos ensina, em 2 Pedro, capítulo 1, os versos 19 ao 21, algo que eu não me canso de ensinar à igreja. Pedro disse o seguinte para a igreja de Cristo, que estava vivendo em dias sob perseguição, e dias em que heresias haviam penetrado o seio da igreja já. Ele disse: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, toda a Escritura, ele estava se referindo ao Antigo Testamento, como você o tem na sua Bíblia, e já estava se referindo às cartas e ao texto de parte do Novo Testamento como nós temos, que já era conhecido. Pedro, inclusive, ele censura aqueles que criticavam os escritos das epístolas de Paulo. Ele disse: o irmão Paulo, ele diz coisas que são até difíceis, mas é a palavra de Deus. É possível compreender, Pedro diz. Logo, não há porquê de nós, quando abrirmos a Bíblia, termos essa dicotomia como pessoas hoje em dia fazem. Há um Deus do Antigo Testamento e há um Deus do Novo. A palavra do Senhor nos ensina: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Há um só Deus. O Deus do Antigo é o Deus do Novo. O Deus que se revela no Novo, na pessoa do seu Filho. O Pai é distinto do Filho, o Filho é distinto do Pai, o Filho é distinto do Espírito Santo, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, e os três são um. Cremos na Santíssima Trindade, que está revelada em toda a Escritura. Posto isso, nós então entendemos que esse texto que lemos dos livros históricos, em especial Josué capítulo 7, por mais denso, e a cena que vem à nossa mente não ser tão palatável, é a palavra de Deus. E aqui está para nos ensinar. E o ensino é para que não sejamos como Acã. Para que não sejamos como Acã. Vamos entender um pouco da história. Vocês se lembram muito bem que o povo de Israel esteve cativo no Egito por mais de 400 anos. E se não fosse Deus colocar a sua mão forte no cativeiro e tirar o povo dali, o povo não sairia. O povo não sairia. A prova disto é que o Senhor Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito, não foi apenas para condenar os deuses do Egito e para julgar Faraó, mas também para que o povo egípcio, na 10ª praga, dissesse para os israelitas: tomem o que vocês quiserem e saiam daqui. Foi uma combinação, o livramento que Deus proveu ali naquele momento foi para que os próprios egípcios tangessem o povo de Deus, porque eles não sairiam. Era a maior potência do mundo antigo. E mesmo sob regime de escravidão, mesmo tendo sofrido tanto, quando o povo passava por provações no deserto, o que o povo desejava fazer? Voltar para o Egito. Voltar para o Egito. John Wesley, o pregador avivalista do século XVIII, dizia que obra difícil é o homem sair do Egito, mas mais difícil ainda é tirar o Egito de dentro dele. Só Deus pode fazer isto. E Deus faz isto. Glória a Deus porque Ele faz isto.
para que nós nunca mais voltemos ao regime de escravidão de outrora. E quando o povo caminha pelo deserto, Deus vai preparando este povo para a terra que mana leite e mel, para a terra prometida. Imaginem vocês um povo que por 400 anos eram escravos. Estavam sendo escravizados, as demais nações estavam treinando soldados, estavam se habilitando na siderurgia, produzindo armas e digladiando nos desertos, estavam conquistando tribos e povos, e este povo, é um milagre eles entrarem em batalha e vencerem, porque eles não tinham a menor condição. Diz-nos a história bíblica que quando este povo chega de frente do Jordão, eles ratificam a aliança com Deus, com Moisés, para atravessar e conquistar a terra prometida. E uma das coisas que Deus ordenou foi esta: olha, primeiramente, vocês conquistem a terra. Conquistem a terra. O povo que invadiu ela, Deus havia dado aquela terra para Abraão. Abraão havia pago aquela terra. Quando o povo foi para o Egito, outros povos entraram naquela terra e eles praticavam abominações no terreno da terra prometida. E Deus disse para o povo: primeiro vocês adentrem e conquistem a terra. Irmãos ajudando irmãos, pais ajudando filhos, famílias ajudando famílias, tribos ajudando tribos, e depois de todo o povo conquistar a terra, aí vocês se assentam e cada um tomará a porção da sua herança. Que forma maravilhosa! É de um ajudar o outro e não sobrar o lado mais difícil para ninguém. Só que nós vamos vendo como que o coração humano age. Porque à medida que alguns vão logrando êxito, eles vão dizendo assim: já tenho o suficiente para mim, que meu irmão agora vá conquistar o espaço dele. E o povo começa a ficar enfraquecido. Desde esse tempo de Josué, o povo já está pensando desta forma. O livro de Josué nos ensina isso. E ele trata alguns indivíduos que eram grande ameaça para todo o povo de Israel. E aqui está um deles. Havia orientação de Deus sobre como proceder em campo de batalha. Aquilo que eles vissem no meio dos escombros, Deus ordenou: olha, isto está condenado. Está condenado. Por mais que brilhe aos seus olhos, não pegue. Não pegue. O mandamento era: unam-se, conquistem a terra todos juntos. Depois disto, vocês terão a herança. Não é algo plausível? Agora imagine vocês, se no meio de um povo que tem essa promessa, essa ordem de Deus, cada um começa a olhar para o chão e ver um brilho aqui, outro brilho ali, e cada um começa a empreender por si mesmo, a partir daquilo que vê no terreno, e para de ajudar o seu irmão. É isso que está acontecendo. A Bíblia nos diz que, nesse contexto, em que Israel estava sendo orientado por Deus em como conquistar a terra prometida, que eles não tinham nenhum treinamento, eles estavam, depois de tantos anos no deserto, eles precisavam de orientação em como proceder. Os inimigos tinham muito mais vantagem que eles. Eles se defrontam diante de uma das cidades milenares e Deus prova que está com eles. Nós gostamos muito de ler sobre a conquista de Jericó. Aprendemos na escola bíblica dominical. E vamos lembrar algumas coisas. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Até hoje, arqueólogos discutem a procedência de Jericó, o momento zero de Jericó. Se é pré-diluviano ou se é pós. De tão antiga que é. Historiadores nos afirmam que nas muralhas de Jericó era possível que carruagens trafegassem empareadas, de tão largas que eram as muralhas, de pedras brutas.
um feito engenhoso, admirável para aqueles tempos. Homens armados, como nós dizemos na nossa cultura, até os dentes. Portas e ferrolhos. Uma cidade intransponível, que quando o povo defronta-se com ela, interrogação surge no coração. Mas Josué vai consultar ao Senhor. E quando Josué vai consultar ao Senhor, a narrativa nos mostra que o próprio Senhor vem acudir a Josué. Porque quando Josué está diante deste ser celestial, prostra-se diante dele e ele aceita a adoração de Josué. Não foi o grito do povo que fez a muralha ruir. O grito, obviamente, foi de gente convicta da presença de Deus, mas o que fez Jericó cair foi a presença de Deus no meio do seu povo. O Deus que prometeu que estaria presente com o seu povo, de fato se fez presente. E as muralhas ruíram, e o povo então tomou Jericó. Ateou fogo, purificou aquele espaço. E a única família que sobrou ali foi da prostituta Raabe, mulher afamada, mas que quando os exploradores de Josué chegaram, ela disse: eu creio no seu Deus. O terror, o temor tomou conta do nosso coração. Os homens estão como que desmaiados ao saber do que o seu Deus faz. E ela foi poupada. E ela aparece na galeria dos heróis da fé. E é uma das avós do Senhor Jesus. Deus é a pessoa que converte os improváveis, gente. Quem diria, quem escolheria Raabe para estar na sua árvore genealógica? Jesus assim fez, para mostrar que Deus é a salvação. O seu nome é Deus é a salvação e não é por qualquer motivo. E a história nos conta que após a conquista de Jericó, eles então defrontam-se com esta cidade chamada Ai, cujo significado é as ruínas. Observem vocês que eles primeiro defrontaram com uma cidade chamada Jericó, que era altamente fortificada. E depois de terem derrotado Jericó, eles defrontaram-se com uma cidade cujo significado era as ruínas. Traga a tua imaginação, como que era essa cidade? Escombros, colunas derrubadas, muros derribados, jardins desfeitos, fontes quebradas, ruínas. Esta era a cidade de Ai. E a palavra do Senhor nos diz que quando esses exploradores chegaram nessa cidade, menosprezaram. Acompanhe comigo. Versículo 3 nos diz: e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo. Não era mandamento de Deus de que todo o povo ajudasse os seus irmãos a conquistar a terra prometida? E eles dizem: não suba todo o povo. Subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Está assim na sua Bíblia? Eu grifei na minha, porque isso falou fortemente ao meu coração. Um crente não pode subestimar o poder das trevas. Uma das táticas do inimigo é mostrar ruínas, para que você olhando diga: já ganhei. E ruínas é algo que remonta um olhar em retrospecto ao passado. Já foi derrubado, já foi vencido. Quantos de nós muitas vezes olhamos para o que está diante de nós e consideramos: mas isso já aconteceu uma vez, isso aí eu já entendo, isso eu sei como é que funciona, isso eu já tratei. Com licença para trazer para a parte prática um pouquinho.
Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo o seguinte: já aconteceu uma discussão dessa em casa, isso aí eu já tratei. Ah, minha esposa já pensou isso de mim, mas eu já superei isso uma vez, vou superar novamente. Ah, meu marido pensou isso de mim, agora ele está de novo com essa conversa, isso aí eu já superei. Os israelitas olharam para esta cidadezinha, esse povoado, esse lugarejo chamado Hai, as ruínas, que remontava ao passado, dizendo: isso aí a gente já conhece. Josué, não, férias para o povo, dia de folga. Não manda todo mundo, poucos homens. E a história nos diz que calcularam que não precisariam de muita gente, porque os inimigos não eram muitos. Só que o que acontece? Eles sobem uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Hai. Os homens de Hai feriram deles uns 36. De cara, 36 pessoas morreram. É isso que a Bíblia está dizendo. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras. E os derrotaram na descida. Agora veja só. E o coração do povo, está assim na sua Bíblia, versículo 6. E o coração do povo o quê? Derreteu e se tornou como água. Aqui a narrativa está dizendo o seguinte: que enquanto esse povo descia, fugindo desses inimigos que saíam de trás dos escombros das ruínas, o povo do outro lado vendo com o coração aflito, gente caindo, gente sendo ferida, arqueiros acertando, lâminas passando na carne, gente morrendo nesse campo, e o coração do povo se derreteu. A gente precisa olhar a narrativa bíblica com mais sensibilidade, porque às vezes isso não toca a nossa pele, a gente passa a leitura bíblica pensando: essa história eu já li, essa história eu já li. Pula para o próximo capítulo, isso aqui eu já vi. Irmãos, isso aqui é grave. Quantas vezes nós subestimamos o que há contra nós, e aí nós não nos esforçamos para ajudar quem está numa luta espiritual, depois a gente vê a derrocada, e a gente fala: nossa, o que eu fiz? Era para eu estar lá junto dele. O texto está nos dizendo isso. O texto de Josué é um livro histórico, ensinando o povo: voltem a se unir, voltem a se unir. É isso que esse livro histórico está nos ensinando. E acontece que quando o povo é derrotado nessa cidade chamada escombros, ruínas, nós temos aqui uma reflexão que é necessária. Tudo emana do versículo 1. Tudo isso que nós falamos até aqui emana disso. Prevaricaram. Acã só é o filho de Israel? Os filhos. Plural. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Sabe que o texto está nos ensinando, que o autor sagrado está nos ensinando? Ninguém, individualmente, é totalmente responsável. O povo é. Se assim não fosse, o autor sagrado diria: Acã, Acã, Acã. Mas o texto diz: Acã e filhos de Israel, povo de Israel. Irmãos, eu quero fazer um apelo aqui essa noite. Em nome de Jesus, que haja um despertamento na nossa igreja. Nós somos responsáveis uns pelos outros. A palavra do Senhor nos ensina que se nós virmos um irmão pecar, não fizermos nada, nós nos tornamos partícipes das obras das trevas. Aqui está dizendo os filhos de Israel,
Porque certamente quando Acã viu este ouro, esta prata brilhando nos escombros de Jericó, esta capa babilônica, e ele embrulhando isso e levando, alguém disse, esse negócio não vai ser legal, mas ninguém pode ter chegado dizendo assim, ô Acã, vem cá, faz favor. Eu quero orar com você, Acã. Eu não tenho poder de te convencer, mas eu quero orar por você. Eu vou te dar essa dica essa noite, como um pastor. Quando eu não consigo vencer uma pessoa no argumento, eu chamo ela para orar. Eu chamo ela para orar. Eu quero orar por você. Ó Deus, abre os olhos. Abre os olhos, Senhor. Abre o entendimento. Pais, mães, você não consegue vencer seus filhos no argumento? Ore com eles, para que Deus abra o entendimento deles. Funciona. Você acha que todo pai cristão leu a Bíblia no grego, no hebraico e fica na internet o dia todo? Não. Mas muitos deles vencem os argumentos com os filhos, na educação dos filhos, com esta arma. Filho, vamos orar. E Deus há de nos responder. Às vezes não sai um A da tua boca, mas Deus dá um sonho para essa criança, para esse adolescente e muda a ideia dele. Os filhos de Israel não tomaram a iniciativa com Acã, o texto está nos ensinando. E por isso, prevaricaram. O que é prevaricar? É faltar ao cumprimento do dever. Ou seja, devemos obedecer à lei de Deus. Mas eles então, neste momento, abriram uma exceção. E por isso, Acã fez o que fez. Tudo que nós lemos até aqui sobre israelitas sendo derrotados numa cidade chamada Escombros ou Ruínas, 36 pessoas morrerem de imediato e outras tantas irem morrendo na beira do caminho, tudo isso por causa do pecado de um homem e de um povo que pensou assim, vamos tratar isto depois. Que sofrimento, imaginem 36 viúvas chorando, 36 famílias chorando a morte de seus pais. E tudo isso porque aconteceu o que está no verso 1. Eu chamo vocês a uma reflexão. Nós não estamos falando de qualquer povo, nós estamos falando do povo de Deus. O povo, propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos falando num povo de milhões, entrando na terra prometida, e que um homem e seu ato teve repercussão em todo o povo. Nós não lembramos desta história quando associamos a nossa responsabilidade pessoal. Se nós considerarmos de que individualmente nós afetamos a vida de muitas outras pessoas, a nossa caminhada muda, vocês não acham? O que eu penso vai irrigar a minha atitude. E a minha atitude vai ser vista por alguém. Se o que eu penso, eu não estou nem aí para o outro, o que será a minha atitude? O que ele verá em mim? Acã foi uma pessoa assim. Tá bom, Deus fez aliança com o seu povo, mas tem tanta gente nesse meio que ninguém vai ver. Ninguém vai dar conta. Ninguém vai ver nada. E ele traz. O que Acã viu? Josué, capítulo 7, versículo 21, nos diz o que Acã viu. Eu quero trabalhar com vocês essas 3 perguntas. O que Acã viu? O que Deus viu? E o que Deus não viu? Primeiramente, vamos ver o que Acã viu. Verso 21 nos diz, na declaração de Acã, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Eles estavam a aproximadamente 600 quilômetros da Babilônia. E ele viu uma capa importada. Linda, maravilhosa. Tecida com metal precioso, devia ter pedra preciosa, devia ter desenhos maravilhosos.
ele viu essa capa babilônica. Não tem nenhum problema admirar o belo, gente. Não tem nenhum problema de roupa bonita aqui, não. O assunto é muito mais profundo. A capa veio da Babilônia e chegou a Jericó por vias comerciais. O que o texto está nos ensinando é o seguinte: enquanto Deus ordenou o povo a conquistar a terra prometida e um irmão a ajudar o outro a conquistar a porção da sua herança, havia Acã pensando em fazer negócios além dos horizontes e deixar a sua responsabilidade e aliança com Deus e o seu povo. O que Acã viu? 200 ciclos de prata. Um cálculo assim de padaria, hoje em dia, seria algo em torno de uns 20 mil reais. O que Acã viu? Ele viu uma barra de ouro de 50 ciclos. Aqui já fica um pouquinho mais elevado, já chega quase a uns 200 mil, segundo alguns. Mas a palavra do Senhor nos diz, no versículo de número 24, que Acã tinha bois, jumentos, ovelhas, tenda, muitas coisas. Ele precisava disso? Ele estava passando fome? Não, era um homem e a sua ambição. Ô, gente, vamos pensar uma coisinha? Todos nós temos ambição. E ela precisa ser tratada. Todos nós precisamos do tratamento de Deus nas nossas ambições. Senão, nós vamos ambicionar as coisas deste mundo e querer fazer negócios além dos horizontes com a Babilônia, quando Deus está dizendo: veja a terra que mana leite e mel que eu te dei. A terra prometida. A terra que fará com que a aliança que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó se cumpra através da sua entrada nela, da sua obediência. Veja isto. Você está com vistas na Babilônia, veja o que eu estou te dando aqui diante de você. Acã viu a capa babilônica, os 200 ciclos de prata, uma barra de ouro de 50 ciclos, e diz-nos a palavra que ele escondeu na terra, no meio da tenda, e a prata por debaixo. Ou seja, Acã plantou dentro de casa tudo isso quanto ele tomou, que era abominável a Deus. Esta é a mensagem. E aqui está a pergunta deste sermão: o que você planta dentro de casa? Diante de Deus, responda no seu coração. O que você tem plantado no seio da sua família? O que você planta diante dos seus filhos? Pois é o que Acã fez, porque ninguém vai pegar uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, 50 de ouro numa barra e vai entrar sem ser notado. Este homem, para fazer o que ele fez, teve de revolver a terra, teve de tirar o carpete, teve de tirar tudo que estava ali, afasta móvel, afasta, aqui, vai ficar bom aqui, cava buraco aqui, vai ficar aqui, cuidado, agora tampa. Tem gente que até arregimenta a família para fazer coisa errada. Tampa, deixa tudo tampadinho aqui. Irmãos, um conselho: aquilo que nós vivemos escondendo não é saudável para a mente e para o coração. Não tem porquê de guardar em casa. Se você precisa esconder algo de alguém, isso não é saudável. Simples assim. Não tenha. Faz mal para você e para outrem. A palavra do Senhor nos ensina sobre isso. Agora vamos para a segunda pergunta: o que Deus viu? Alguém vendo isso pode dizer assim: mas ele era um homem que estava vendo metais preciosos. Essa é a visão de Acã. Vamos ver o que Deus viu? Versículo 11. Quando Josué está chorando diante do Senhor, pelas mortes daqueles homens, pela derrota, e dizendo: Deus, o que o povo vai dizer do teu nome? Deus, o que se contará a teu respeito? Deus fala o que ele viu. Ele diz: Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas. Coisas condenadas.
Está assim na sua Bíblia? Coisas condenadas. Nos últimos anos, voltaram os noticiários a falar desta cidade, mas ela estava meio esquecida no Brasil. Chernobyl, na Ucrânia. Vocês se lembram de que na década de 80, se eu não me engano, vazou a usina nuclear de Chernobyl. E o lixo atômico que saiu dali fez com que aquela cidade ficasse comprometida por muito tempo. E eu li alguns relatos de pessoas que perderam a vida na sua ambição. Só que não perderam apenas a sua vida, comprometeram toda a sua família. E comprometeram também toda a sua vila. E alguns até mesmo toda a sua cidade. Eu li a história de um homem americano que estava naquela localidade quando o governo disse: ninguém pode entrar nessa cidade. O lixo atômico está em todos os objetos. Aquele homem voltou e viu numa prateleira dinheiro. Ele pensou: é papel. Não creio que o lixo deva estar neste papel. E ele tomou. Ele morreu. Ele matou a sua família. Ele levou doença para uma outra vila. A vida espiritual é assim, gente. Às vezes, o inimigo embaça as vistas da pessoa e diz: é só ouro. Você precisa sustentar a sua família. Quem sabe Acã não pensou isso? Eu tenho bois, eu tenho ovelhas, mas quem sabe a economia amanhã como estará, não é mesmo? E se Deus está dando essa oportunidade de eu ver, e coloca até Deus no meio. Mas há uma aliança. Deus disse: antes do povo entrar em Jericó, toda a cidade está condenada. E agora Deus diz a Josué: tomaram das coisas condenadas. Conselho bíblico: não sacralize aquilo que Deus abomina. Não sacralize aquilo que Deus abomina. Aquele que mente é mentiroso. Não chame de opinião, é mentira. Aquilo que é pecado, chame de pecado. Não diga que é um erro. Errar é uma coisa. Pecar é ir contra a vontade de Deus. Não sacralize aquilo que Deus abomina. O que Acã viu foi capa da Babilônia, ouro, prata, mas o que Deus viu? Deus viu coisas condenadas. Olha o versículo 11 que diz: e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Há uma conjunção aditiva aqui: e. Quem fez isso? O povo de Israel. Esse homem não está sozinho. Josué, você tem que tratar essa questão, Josué. Por isso que os israelitas, depois de uma grande vitória em Jericó, eles têm uma grande derrota numa cidadezinha chamada Ruínas. Deus é santo e Ele nos chama à santidade. Este é um assunto que nós não varremos para debaixo do tapete, porque é doutrina. E aquilo que é doutrinário, meus irmãos, nos leva a andar em comunhão com Deus, nos leva para o céu. A palavra do Senhor nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como nós substituirmos santificação por outro nome. Santificação é a qualidade daquele que quer andar como Jesus andou. É a qualidade daquele que deseja morar no céu. A qualidade daquele que aguarda a volta de Jesus. Há muita coisa no mundo hoje abominável aos olhos do Senhor e que se apresenta para nós como tesouro. Mas nós devemos olhar como Acã ou como Deus vê. Como Deus vê. Como Deus vê. Como Deus vê. Agora, quando pronuncia-se isso, a palavra do Senhor nos apresenta o que Deus não viu em Acã. Primeiro, Deus não viu Acã se arrependendo. Porque o texto nos diz que quando Josué levanta-se de madrugada e faz chegar a Israel, segundo as suas tribos, para julgar essa situação, primeira coisa que faz é
chegar à tribo de Judá. Ora, se uma pessoa é culpada deste pecado, ela sabe que por causa dela 36 foram mortos e outros tantos também. Quando o juízo cai na tribo dela, o que ela deve fazer? Sou eu, nem precisa prosseguir. Sou eu, aqui estou, arrependido do meu pecado. Mas a palavra do Senhor diz assim: fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã. É mais ou menos o seguinte: chegou na casa do trisavô, e o cidadão está lá, ninguém vai descobrir que sou eu. Ó, chegou na casa do bisavô, chegou na casa do avô, chegou na casa do teu pai. E Acã em nenhum momento disse: não precisa mais se adiantar, aqui estou. Não, Acã não se arrepende do que ele faz. Por isso é que quando ele é chamado, Josué diz para Acã no versículo de número 19: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. Acã era um homem que não glorificava a Deus. Meus tempos de seminarista, eu tinha um trabalho para definir essa questão. O que é pecado? E eu me lembro de uma definição que me marcou muito. De um médico que partiu e está com o Senhor, Dr. Martin Lloyd Jones. Um homem que deixou a equipe médica da rainha da Inglaterra para pastorear uma igreja na roça no país de Gales. Foi um grande expositor da palavra. E a definição dele de pecado era isso: pecado é não viver para a glória de Deus. Toda pessoa que vive na largueza da prática do pecado não está nem aí com a glória de Deus. Não está nem aí com a glória de Deus. Quando Acã é chamado, a primeira coisa que Josué fala para ele é: dá glória a Deus, porque esse homem com a sua vida não glorificava a Deus. Mas há uma saída de Deus, meus irmãos. E essa saída de Deus nós vemos em Josué. Porque quando Josué toma conhecimento, no versículo de número 6, nos diz assim: então Josué rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes, na linguagem do Antigo Testamento, era sinal de humilhação. Josué está dizendo: eu tomei conhecimento de que o coração de Deus está entristecido, e eu me uno a Deus neste momento. E ele rasga as suas vestes. Ele não celebra nada neste momento. Ele chora, ele pranteia, ele busca se humilhar. O que nós aprendemos com Josué, também dos versos 10 ao 13, é que Josué ouve Deus falar com ele. Há momentos que nós choramos, mas há momentos que nós devemos interromper o soluço para ouvir o que Deus tem a nos falar. E Deus fala com ele: levanta-te, Josué. Há momento de ficar prostrado chorando, mas agora levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Ouça a verdade de Deus sobre o que está acontecendo. Não é só lamentar, mas é levantar-se no poder da palavra de Deus. Aprendemos com Josué também, meus irmãos, o versículo 16, que diz: então Josué se levantou quando? De madrugada. No horário que todos se levantam para trabalhar, Josué está se levantando para acertar as contas do povo com Deus. A lição é: o quanto antes, de madrugada na vida, mais cedo possível, não viva em débito com Deus, acerte a vida com Deus. Acerte a vida com Deus. Tua família corre risco, teu povo corre risco, a nação corre risco, sua casa, seus filhos dependem deste momento. Tome uma iniciativa perante Deus, em nome da tua família, e diga: Senhor, eu estou entrando neste acordo contigo, porque eu não quero que a minha casa pereça. É isso que Josué está fazendo. Em nome de Jesus, faça isso pelo bem da tua casa.
Nós vivemos um tempo em que pais trancam os filhos lá dentro do quarto com um videogame ou com um fone de ouvido altíssimo e só vê no entardecer e ainda pergunta: você comeu? Nós precisamos voltar ao resgate da preocupação de salvar a família. Famílias estão sendo perdidas, meus irmãos, pelos vãos dos dedos. Assim como também filhos estão perdendo pais que estão na prática do pecado. Um filho, uma moça me procurou certa vez e disse: pastor, eu preciso da sua ajuda, porque eu descobri um vício do meu pai e eu não sei o que fazer. Ele navega por sites escusos na internet. E o que eu faço? Atitude nobre dessa filha. Ela estava dizendo: eu amo meu pai, eu não quero perder meu pai, eu não quero que o casamento dos meus pais acabe, eu preciso de ajuda, eu preciso, em nome de Jesus, pastor, ore por mim, me dê solução na palavra de Deus. Nós devemos nos inspirar com Josué. E tudo isso que Josué faz é público. Nós aprendemos com Josué, meus irmãos, que após buscar ao Senhor e meditar na palavra de Deus, trate o quanto antes o problema. Quarto lugar, seja uma pessoa de critérios. Onde está isso? Capítulo 8, versículo 3. Como Josué resolveu o problema dessa cidade chamada Hai, ou escombros? Ele diz: agora nós vamos lá, porque a ordem de Deus é para que nós coloquemos esse povo para fora, porque essa terra Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó. Nós somos povo da aliança, essa terra é do Senhor, é nossa. Vamos resolver essa situação. Mas o que diz a palavra? Versículo 3. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra, para subir contra Hai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Josué escolheu. Escolheu. Escolha pessoas. Escolha com quem andar. Tenha olhos de escolha. Jesus viveu assim. Jesus escolheu seus 12 apóstolos. Jesus escolheu discípulos. Mas as pessoas que eram contra o ministério de Jesus, Jesus não ficava fazendo convite para elas, não. Oh, para de discutir comigo, pelo amor de Deus, venha junto comigo, não. Temos uma missão, gente. Temos uma missão. Josué passa a revista nesse povo. Ele escolhe pessoas valentes para esta guerra, para ir com ele. Com certeza ele não chamou pessoa que dizia: já está ganho, já está ganho. Essa aí deixa comigo. Não. Ele escolhe pessoas com o coração segundo o dele. E por último, a palavra do Senhor nos ensina, nesse texto, no capítulo de número 8, no versículo 32, que após derrotar Hai, Josué escreveu, capítulo 8, verso 32, escreveu ali em madeiras, pedras, uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Já teve a audácia de escrever em pedra? Que ferramenta que é utilizada? Como se faz a curva de uma letra numa pedra. Não é trabalho de um dia só. E ele faz isso aqui publicamente. Ele registra na pedra bruta a lei de Deus, onde havia escombros e onde aquele lugar estava marcado por uma derrota. Ele escreve a lei de Deus, o Deus que lhe deu a vitória. Nós precisamos recobrar o prazer na lei do Senhor dessa forma, irmãos. Escrevendo em pedras. Escrevendo em pedras. Amorosamente, alguns dias atrás, conversando com uma pessoa, ela disse para mim: pastor, eu leio o Salmo 23
todos os dias. Falei, que bom, isso é ótimo. Ela disse, e nada mais. Não me pergunte mais nada da Bíblia, que eu não sei mais nada. É só o Salmo 23. Nós precisamos escrever em pedras. Debruçarmos na lei do Senhor e ler, reler, ler publicamente, recitar publicamente, falar a todo tempo, trazer a palavra de Deus para o nosso dia a dia. Vamos colocar em pé e vamos orar. Há coisas que nós vemos e achamos que é um tesouro, mas Deus diz, isso está condenado. Quem resolveu a situação aqui foi Josué. Mas Josué no Antigo Testamento, ele aponta para um Josué muito maior que ele. Porque o nome Josué e Jesus é a mesma coisa. Deus é a nossa salvação. Jesus é quem se humilhou. E ele não rasgou as suas vestes. Sua carne foi rasgada. Para que a nossa aliança com Deus seja retomada e o nosso caminho seja em direção aos céus em gratidão. Josué escreveu em pedras, mas Jesus é aquele que escreve no nosso coração. Convido você a orar nessa noite, pedindo a Deus, escreva a tua lei no meu coração, escreva a tua vontade no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aquilo que reluz, que eu acho que é ouro, diz ao meu coração o que tu pensas, ó Deus. Que eu não perca a terra prometida com coisas condenadas. Senhor, graças te damos por tua palavra. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de meditarmos nas Sagradas Escrituras. Este é o teu povo, é a tua igreja. E nós rogamos a ti, que o Senhor aplique a tua palavra ao coração de cada um de nós. Que não venhamos, ó Deus, a menosprezar a santidade de Deus como Acã fez, mas que através da obra, não de Josué, mas de Jesus Cristo, tenhamos a tua palavra guardada no nosso coração e o desejo de ouvir a Deus e de fazer tudo quanto o Senhor nos ordena. Dá-nos olhos santos para enxergarmos coisas santas. Discipline os nossos ouvidos. Doutrina, ó Deus, nosso coração e os nossos lábios, para darem louvor e glória ao teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.